Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar sobre Python List. Primeiramente, a gente vai revisar como os dados são armazenados na memória quando a gente faz um programa em Python. Entendendo como isso funciona, eu vou falar para vocês sobre Python List, que vai permitir que a gente armazene muitos valores utilizando apenas uma variável. E depois a gente vai mostrar como a gente acessa os dados armazenados em uma lista. Ok? Então vamos começar com a introdução, relembrando como é que um valor é armazenado. Então é reservado um espaço de memória, tá? E a gente coloca nesse espaço de memória um valor inteiro, um valor real, ou outro tipo de valor, dependendo do que a gente está armazenando. A gente está trabalhando com inteiro, real e texto. Além disso, a gente atribui um identificador, que é a forma que o programador tem de acessar o conteúdo desse endereço de memória. Então, por exemplo, nós temos um espaço de memória que pode armazenar um número inteiro e a gente acessa através do identificador y, da variável y. Ok? Então, o que é que acontece quando a gente tem muitos dados para tratar? A gente precisa, pelo que a gente viu até agora, de muitas variáveis, o que não é prático, inclusive porque a gente muitas vezes não sabe a quantidade de dados que a gente vai precisar trabalhar em um programa. Então, para isso, existem algumas estruturas e a gente vai ver aqui em Python, uma delas que chama-se list, ou lista, simplesmente lista, como a gente fala em português. E aí, lista em Python é um agregado de elementos, é um agregado de valores. Quer dizer que a gente pode armazenar, de forma simplificada, coleção de valores, muitos valores em um lugar só. Okay? E a gente chama isso de lista. Detalhes interessantes. Uma única variável é usada para armazenar. Então aqui a gente tem uma variável x, onde a gente vai armazenar uma coleção, um conjunto de elementos. Tá? Como é que a gente faz? Como é que é feito para se acessar cada valor armazenado nessa lista? Bom, tem uma variável, se eu colocar o nome da variável, qual é o valor que eu acesso? Então, para isso, a cada valor armazenado em uma lista é associado um índice. Então, todos os valores armazenados em uma lista em Python possuem um índice. E os índices eles vão do valor 0 até o valor n-1. Se eu tenho 10 elementos, tá? Então a gente pode facilmente perceber que um elemento está armazenado no índice 0, outro elemento está armazenado no índice 1, outro elemento está armazenado no índice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Então, 10 elementos, o índice 0 tem um elemento, o índice 9 tem outro elemento, e todos os índices vai totalizar 10 elementos armazenados. A gente pode perceber isso, por exemplo, se eu tiver 3 elementos armazenados. Eu vou ter um no índice 0, outro no índice 1 e outro no índice 2. Então, o total de elementos armazenados é 3. E aí eu tenho os índices de 0 a quantidade de elementos menos 1. Obrigatoriamente, esses são os índices usados. E nesses espaços a gente pode armazenar, obviamente, valores inteiros, reais, todos os valores, os tipos de dados que a gente viu até então. Ok? Então vamos passar aqui diretamente para Python, como é que a gente cria uma lista. Uma forma mais fácil de se criar uma lista de elementos em Python, diretamente no código, é colocar os elementos separados por colchetes. Então a gente cria uma lista, essa linha que atribui a variável L1 alguma coisa, ela atribui uma lista variável L1. Isso quer dizer que L1 representa uma área de memória contendo uma lista de elementos. Mesma coisa para L2. É uma outra área de memória que contém uma lista de elementos. Tá? Então, uma lista vazia, eu posso ter uma lista que não tenha nenhum elemento. Durante o curso a gente vai trabalhar como
adicionar elementos, remover elementos, trabalhar com os elementos armazenados em uma lista. Okay? Então, em Python, diretamente no código, a gente usa colchetes, se a gente colocar diretamente. Nos vídeos mais à frente, a gente vai ver como é que lê do teclado também listas. Ok? A próxima coisa é como é que eu faço para acessar os elementos de uma lista. Então, depois que acessar, eu vou mostrar para vocês aqui no terminal como a gente manipula elementos em uma lista, tá? Então, uma lista criada chamada números, por exemplo, que tem os elementos 3, 5, 1, 7 e 9. Nesse caso, quando a gente coloca direto no código, o primeiro elemento, o elemento mais à esquerda, contém o índice 0 e o último elemento à direita contém o índice n-1. Então, se nós temos 5 elementos, n-1, eu tenho aqui o índice 4 e aqui eu tenho 1, 2, 3. São os elementos armazenados nessa lista chamada números. E para acessar um elemento, a gente coloca o nome da variável e entre colchetes o número inteiro que corresponde ao índice. Então aqui a gente colocou o elemento que está armazenado no índice 0 da variável números. Aqui a gente colocou o elemento que está armazenado no índice 4 da variável números. Esse é um valor inteiro. Como valor inteiro, a gente pode usar expressões também. Então eu vou fazer aqui um programa para a gente identificar os elementos de uma, para a gente mandar imprimir, vamos fazer no Nano mesmo, um programinha chamado lista01.py, apenas para a gente entender a lista. Então, eu tenho aqui uma lista chamada números e eu coloco os valores 3, 5, 1, 7 e 2. Okay? E aí eu vou primeiro imprimir, mandar mostrar na tela números do índice 0. E depois eu vou mandar mostrar na tela números no índice 1. Ok? Mas programinha simples. A gente salvou aqui. Está aqui o meu programa, lista. Eu vou colocar aqui na tela para facilitar. Na verdade, é a mesma coisa que está no slide aqui à direita. À esquerda, desculpe. Então, lista 01.py, está aqui o meu programa e eu vou executar esse programa. Python 3, lista 01.py. Então, ele mostrou o elemento que está no índice 0. O elemento que está no índice 0 é o elemento 3. É um número inteiro. Então, a gente acessa esse valor e esse valor, sendo um número inteiro, a gente sabe que é um número inteiro, a gente usa como qualquer valor inteiro. Tá? A mesma coisa, print números, índice 4, o elemento que está no índice 4. Opa, desculpe, índice 4 não, eu coloquei índice 1. Vamos refazer. De qualquer forma, o elemento aqui que está no índice 1 é o elemento 5, como a gente pode visualizar. Ok? Então, sabendo como trabalhar com lixo, a gente pode fazer operações. Por exemplo, x igual a números índice 0 mais números índice 2. Eu vou apagar esses outros aqui para a gente manter o programa simples. E aí, print x. O que eu vou fazer aqui agora? Python 3, lista 1. Estou mostrando 4, porque o elemento que está no índice 0 é o elemento 3, o elemento que está no índice 2 é o elemento 1, 3 mais 1, 4, é o valor armazenado na variável x. Okay? Então, a gente tem listas, a gente manipula muitos elementos, a gente precisa acessar através do índice. Esse é o básico. Nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar com manipulação mais completa de listas. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!